Ainda há uma nebulosidade na prescrição na odontologia que nós vamos resolver aqui hoje. Por que que os corticoides funcionam no seu corpo? Por que que o Decadron e a dexametasona funcionam no seu corpo? Porque você tem corticoides endógenos dentro do seu corpo. Colocar, então, de fora só vai potencializar os efeitos endógenos desses corticoides. E quem controla a produção desses corticoides endógenos é justamente aí hormônios liberados aí na hipófise, que vai controlar aí a produção de corticoides, tá bom? Interessante é o seguinte, há uma regulação da síntese de corticoides ao longo do dia e que vai alterar aí de acordo com a hora do dia. Então, a síntese de corticoides, repara aqui nesse gráfico na tela, ela varia de acordo com o seu ciclo circadiano, tá? Então, repara aqui, ó, horas no almoço, horas no lanche e hora no jantar. Você vai perceber aqui que o ciclo de produção de corticoides, ele varia de acordo com o dia, com a hora do dia, tá? E olha qual que é o momento onde há o maior pico de liberação de corticoides, é justamente aqui, ó, no inicinho da manhã. E esse pico de corticoide no inicinho da manhã, ele justifica por que muitas vezes os pacientes são recomendados a fazer cirurgias logo após o início da manhã. Por quê? Porque você vai utilizar da liberação endógena dele de corticoides, que são potentes anti-inflamatórios, para que você tenha um adjuvante natural na farmacologia do paciente. Então, se você opera um paciente no momento onde o cortisol está muito baixo, você tem uma redução de algo muito importante no seu corpo, você tem que medicar o paciente com ainda mais. Mas se você utiliza aqui o pico, ó, 8 da manhã até aqui 10, 11, são os melhores momentos para você operar um paciente. E por isso que grande parte das cirurgias são feitas logo no início da manhã, onde é o pico de corticoide, você vai utilizar o corticoide endógeno como um adjuvante para o bloqueio dos processos inflamatórios. Eles funcionam, olha só, os corticoides, eles não funcionam somente no processo inflamatório, tá? Eles funcionam também em diversos setores do seu corpo. Eles promovem gliconeogênese e catabolismo proteico e lipídio. Eles podem aumentar a glicemia e a pressão arterial. Eles podem aumentar a hemoglobina, hemácias, reduzir a ação de fibroblastos, de osteoclastos, alterando aí a absorção de cálcio e pode alterar, inclusive, a sua resposta inflamatória. Os corticoides não são somente medicamentos anti-inflamatórios. Eles têm efeitos diversos no seu corpo. E qual que é a sua responsabilidade para isso? Prescrever corretamente. Porque ele não vai lá especificamente no machucado do paciente e bloquear a inflamação. Ele vai agir no corpo do paciente inteiro, já que existe um sistema de regulação enorme pela hipófise, pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que vai regular aí a síntese desses corticoides endógenos. E se você interfere dando corticoide exógeno, eu vou até voltar aqui, que é interessante lembrar, esse eixo aqui, ó, ele é regulado por um feedback negativo, né? Hipófise, hipotálamo, adrenal. Se você coloca corticoide exógeno, você atrapalha ou desregula esse eixo. Quer dizer, então, que os usuários crônicos de corticoide não podem ser abruptamente removidos do corticoide. Você tem que fazer um regime de desmame dele. Por quê? Porque ele vai interferir no feedback hipotálamo, hipófise adrenal, assim como quem toma esteroide em academia para de produzir os hormônios masculinos naturalmente pelo testículo. Por quê? Porque se você já está colocando de fora
o seu corpo não produz. Ele não produz porque existe um feedback hormonal que bloqueia a produção. Assim como isso acontece com estrógenos na academia, acontece também com corticoides quando prescrito para o paciente. Então, mais uma vez, lembrando como que o corticoide funciona. Ele inibe a fosfolipase A2, impedindo que os fosfolipídios da membrana virem ácido araquidônico e virem prostaglandinas. Só que existe um efeito que poucas pessoas sabem, que não é este. Este é o que todo mundo fala. Os maiores efeitos dos corticoides é no núcleo da célula. Esses corticoides se ligam no elemento responsivo no DNA da sua célula imune e a partir dali ele vai controlar e vai regular a expressão de genes que vão sintetizar diversas daquelas citocinas que eu mostrei na aula de mediadores inflamatórios. Fazendo o quê? Atirando em diversas vias do processo inflamatório. Então, os corticoides não só inibem a fosfolipase A2, como muitas pessoas acreditam, mas também bloqueiam elementos responsivos do DNA, reduzindo aí a expressão de genes, por exemplo, da COX-2, que vai sintetizar também prostaglandinas. Então, no final, eles agem em múltiplos sítios, por isso são tão potentes e são tão prescritos. Como é que você seleciona um corticoide? Pela atividade anti-inflamatória que você quer, pelo objetivo terapêutico. E, especialmente, você não quer um corticoide que tenha uma grande atividade mineralocorticoide, tá? Por quê? Ele vai causar retenção de sódio, edema e vai ser o efeito oposto pelo qual ele é mais prescrito, tá bom? E olha essa tabelinha que eu trouxe para vocês aqui. Em vermelho, o efeito que você quer, em azul, o efeito que você não quer, tá? E separei para vocês também aí os de ação curta, intermediária e longa. O que você quer? Os que têm efeito longo e com efeito anti-inflamatório, com baixíssimo efeito de retenção de sal. Obviamente, você não vai prescrever para um paciente corticoides com altíssimo efeito mineralocorticoide e baixíssimo efeito anti-inflamatório. A hidrocortisona é o padrão. Reparem só a dexametasona aqui. Baixíssimo efeito retentor de sal e grande efeito anti-inflamatório, que é o que você quer para o seu paciente. Guarde essa tabela para que você entenda a lógica da seleção desses medicamentos glicocorticoides, tá? E lembrando aí, eu coloquei para vocês também aí alguns que não têm utilidade na odontologia, como cortisona, que serve apenas para contém baixíssimas propriedades anti-inflamatórias, tá? A prednisona, a dexa e a betametasona, que podem ter aí uma atividade anti-inflamatória melhor, imunossupressora melhor, com menos atividade mineralocorticoide, tá bom? E com isso, sabendo que ele age em sistemas biológicos além da dor, existem os efeitos adversos, né? Como osteoporose, hiperglicemia, masculinização. Por quê? Porque parte esses corticoides podem entrar na via de síntese de andrógenos, na própria cortical da suprarrenal, né? E pode ter efeitos tanto de excitação e euforia, quanto de depressão, e em crianças pode causar aí diminuição do crescimento ósseo e muscular. Então, Bozão, queria aqui, já que nós falamos sobre aí analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, que você, como um exímio cirurgião e, de fato, um exemplo como cirurgião, falasse para o pessoal como é que você usa isso geralmente na clínica. Bozão, isso aqui, ó.
Quem me conhece aí sabe que eu adoro desenvolver mapas mentais, é assim que eu estudo. E nós desenvolvemos esse mapa mental exatamente para trazer para vocês uma prescrição mais assertiva, muito mais segura, com base na individualização do caso. Corticoide, basicamente, a gente utiliza no pré-operatório de cirurgia dos terceiros molares, onde a gente espera um edema maior. E aí esse mapa, se vocês conseguirem mostrar aqui para mim, ele traz todo esse fluxo até a prescrição. Não só de corticoides, mas de todos os analgésicos também. Então, por exemplo, pergunta número 1 que a gente tem que seguir aqui, a gente tem que individualizar o nosso paciente. Existe dor ou processo inflamatório já instalado? Então, se eu não tenho, se eu quero prevenir edema, por exemplo, eu vou vir para essa linha de cá. E aí a gente sabe que a gente vai atuar sempre aqui, ó, com analgesia perioperatória. O que é isso? Eu vou ministrar anti-inflamatórios, analgésicos e, por vezes, corticoides antes do paciente sentir dor. Então, não vou esperar a minha cirurgia, esperar ali o efeito anestésico para o paciente tomar a medicação. Às vezes, a gente ministra horas antes do procedimento para que, após o trauma tecidual ali, já ter esses fármacos circulando na corrente sanguínea. E aí a gente chega aqui, ó, corticoide, exatamente o que eu falei com vocês, cirurgia de terceiros molares. Vindo para cá, vocês vão saber exatamente como prescrever. A gente utiliza muito dexametasona, que tem uma duração de ação aí prolongada, na dose de 4 a 8 miligramas, e aí a gente pode prescrever 8 miligramas uma hora antes, ou 4 miligramas 12 e 4 miligramas também uma hora antes. E aqui tem todos os esquemas para que vocês consigam prescrever os anti-inflamatórios e analgésicos com segurança. Esse é uma parte integrante do nosso guia prático de farmacologia, um mapa mental, um dos 2 mapas mentais, né, que estão presentes dentro do livro. Dentro do livro. Então, quando você adquire aí o livro de farmacologia, esses mapas mentais estão lá dentro. Voltando aqui, então, para finalizar os corticoides, as contraindicações. Contraindicados em pacientes que estão com infecção, tá? Tá na tela para vocês aí as contraindicações. Pacientes com atrofia muscular pela possibilidade de perda de músculo, diabéticos por alterar a glicemia, cardiopatas e hipertensos por retenção de sódio e água, pacientes com osteoporose e como ele inibe a síntese de prostaglandinas, pacientes que têm úlcera péptica ou úlcera gástrica também está contraindicado. Beleza?